Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Aqui é o Daniel Dinslaken e hoje eu respondo a dúvida do Ronald Pimentel. Olha lá, é possível abraçar uma cerveja priorizando apenas uma conversão de amido? Ou beta ou alfa-amilase? Ronald, tem como priorizar sim, tá? O que não dá para fazer é, por exemplo, tentar ter apenas uma enzima atuando na conversão do amido. Só alfa-amilase ou só beta-amilase, tá? Quando você está falando em priorizar, eu estou entendendo que você quer a prevalência de uma sobre a outra. Ah, ok. Não ter só uma. Por exemplo, não, eu quero só alfa-amilase ou só beta-amilase. Até porque você não deveria querer isso. Basicamente, se a gente for tentar entender como que é o mecanismo de cada uma delas, ou o resultado, vamos dizer assim, as duas vão trabalhar ali na quebra do amido em partículas menores, menos complexas, que são lá na fermentação consumidas pelas leveduras, certo? Então, basicamente, beta-amilase vai converter moléculas de amido em moléculas menores como maltose, principalmente maltose, tá? Então vai ter uma grande prevalência de maltose que é fermentável. Então se você trabalhar só com beta-amilase, você vai ter só maltose, você vai conseguir converter tudo, você vai ter um teor alcoólico maior do que o que é comum quando a gente está fazendo cerveja, e você não vai ter basicamente nenhum corpo, ou seja, porque não vai ter quase nada de açúcar residual na sua cerveja, que é o que dá o corpo para a cerveja. Do contrário, se você priorizar, tivesse a opção de trabalhar só com alfa-amilase, você vai começar a quebrar o amido ali, vai ter moléculas grandes que não são consumidas pelas leveduras. Então você vai inocular a levedura e elas muito pouco, praticamente nada de consumo daqueles açúcares. Você vai ter um mosto com muito açúcar e não vai gerar o álcool. Então, realmente o balanço dessas duas é que faz a cerveja como a gente quer. Então, as duas vão estar em atividade. Por que eu disse que não tem como? Porque tem faixas ótimas de atividade, tanto de alfa-amilase, como de beta-amilase, como enzimas proteolíticas, beta-glucanase, as várias enzimas, a gente cita aqui as mais comuns, mas tem várias outras, várias reações, que tem uma faixa ótima de atuação. Então, basicamente, a gente trabalha sempre com temperatura, pH também influencia, mas principalmente a temperatura. A gente pode dizer aí, por exemplo, que a beta-amilase ela vai trabalhar numa faixa ótima aí entre 55 e 65 graus. Enquanto a alfa-amilase vai trabalhar ali um pouco acima de 65 até uns 73, 74 graus. Essa é a faixa ótima de atuação dela. Quer dizer que ela não atua se tiver 63? Não, ela vai atuar, só que ela atua menos, com uma intensidade menor. Ela está funcionando, está atuando, está convertendo, ela está em linha de atividade, só que não é a faixa ótima de atuação. Então, quando você trabalha com rampos de temperatura, quando você deixa a sua mostura naquela faixa de temperatura, que é a faixa ótima daquela enzima, o que está acontecendo? Você está priorizando ela com relação a outras. É ali que ela funciona mais. Por exemplo, rampa de temperatura para quebra de proteínas, na faixa de 50 graus. Enzimas proteolíticas estão atuando com mais eficiência ali. Quer dizer que quando você está fazendo uma infusão simples, a 67, não tem nada de quebra de proteínas, a quebra de proteínas é zero, essa enzima não está em atividade? Não, ela está em atividade também, só que numa atividade bem menor. Então a quebra de proteínas é menor e você, daquela 1 hora que fica a sua mosturação, por exemplo, você não tem uma quebra expressiva. Então se você tem cereais não maltados, se você precisa quebrar bastante proteínas, se você não fizer uma rampa ali na casa de 50 graus, vai acabar tendo muita proteína grande ainda no seu mosto. Então você faz essa rampa. Agora, se você não tem muito cereal que é não maltado, por exemplo, o trigo, que tem um teor aí de proteínas maior do que o da cevada, você pode ir direto para uma infusão simples. Essa infusão simples vai ter quebra de proteína? Vai, só que é muito pouco e você vai estar tanto com as proteínas que vão dar corpo, como também aminoácidos que vão servir de nutrientes para as leveduras. Basicamente seria isso. Então pode priorizar? Pode. Inclusive com uma infusão simples, tá? Por exemplo, eu quero uma cerveja com um corpo mais leve, ou seja, uma cerveja mais seca. O que eu estou querendo priorizar então? Mais açúcares fermentáveis. Mesmo com uma infusão simples, eu baixo essa temperatura. Eu vou para uma mosturação na casa de 64 graus, 65 talvez, principalmente 64 graus. O que está acontecendo? Beta-amilase com maior atividade que alfa-amilase. Alfa-amilase funciona? Funciona. Beta-amilase principalmente está sendo priorizada e a gente tem mais açúcares fermentáveis no final da nossa mosturação. Ao contrário, quero uma cerveja com mais corpo. Então eu posso botar 67, 68 graus, 69 graus a mosturação. Então eu vou deixar uma carga maior de açúcares não fermentáveis no final dessa mosturação e a cerveja vai ficar com mais corpo. Basicamente é isso. Então, priorizo alfa ou priorizo beta, mas não consigo eliminar a atuação de uma ou de outra. Trabalhar só com uma, isso também nem seria interessante. Ok? Espero que tenham gostado da sacada de hoje. Já sabe, se gostou,
deixe seu curtir, se inscreva no nosso canal e lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem um link se você quiser deixar a sua dúvida aqui. Será um prazer aqui trazer a resposta para vocês. Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!